Voltamos com mais um episódio do Pod Pan, o podcast da Faculdade Pan. E hoje nós vamos conhecer uma história que ajudou a transformar a forma como o direito brasileiro enxerga a família. Durante muito tempo, acreditou-se que os laços dependiam exclusivamente da biologia, mas a trajetória da Margit e do Guilherme mostrou que o amor, o cuidado e a convivência podem construir vínculos jurídicos legítimos. É uma honra receber Margit e Guilherme para conversar sobre essa trajetória, sobre os desafios enfrentados, as emoções vividas ao longo do processo e o impacto que essa história teve não apenas nas suas vidas, mas também no desenvolvimento do direito de família do Brasil. E eu, conversando com eles, a Margit sempre teve uma frase que me mexeu muito, que era dizer, eu não quero substituir a mãe biológica do Guilherme, mas eu quero somar amor à história dele. Margit, em que momento você percebeu que o vínculo entre vocês já era maior do que um vínculo de madrasta e enteado? Bom, já estou emocionada. Desde o começo, assim, eu senti que eu tinha que ser mãe dele. Eu sempre falo pro Gui que o Gui foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não me arrependo, assim, em nenhum momento. Desde o dia que ele apareceu na minha frente, assim, vulnerável, né? Uma criança que tinha recém perdido a mãe, e eu com 2 filhos, que são irmãos dele de sangue, eu imediatamente eu senti no meu coração que eu tinha que trazer ele para dentro da minha casa, para ele ter essa base familiar, ter os irmãos perto e ter tudo que os irmãos tinham. Estudar na mesma escola, frequentar os mesmos lugares e ter amor. Então eu senti que eu tinha muito amor para dar para ele. E que para mim seria uma dádiva de Deus eu ter mais um filho. Então, para mim, ele veio para me completar, assim, como mãe, como mulher, como em todos os sentidos, sabe? Até é muito legal porque após a perda, né, da mãe biológica do Guilherme, a Margit literalmente assumiu um papel fundamental na criação, né, conhecendo um pouco assim a história toda. E o que nasceu desse afeto acabou se tornando um caso histórico em adoção socioafetiva no Brasil. E foi reconhecido pela justiça sem apagar a história do Guilherme, sem apagar o fato da mãe biológica dele ter feito e fazer e sempre fará parte da história da vida dele. E isso é uma questão muito bonita. Então, trazendo até o resultado disso, foi ressignificar o que a gente chama hoje de multiparentalidade. Então, são diversas formas que o direito vê também a relação, o vínculo, né, socioafetivo. Guilherme hoje tem quantos anos, Guilherme? Eu tô com 20 anos. Meu Deus. 20 anos. E isso aconteceu quando você tinha quantos anos? 6. O legal é que eu sempre vou lembrar que foi com 6 anos. Eu não sei porquê, eu esqueço de muita coisa, mas eu sei que eu vim pra Curitiba, que minha mãe me trouxe pra cá quando eu tinha 6 anos. Isso é um número que eu sempre vou lembrar. E me diga uma coisa, você é uma criança, veio pra cá, eu imagino assim, assustado na época, o que tá acontecendo, sem entender, a gente entende muito, mas de repente talvez não o contexto como um todo. Mas quando que você percebeu que a Margit, ela ocupava uma figura não só de apoio, mas ela se tornava efetivamente tua mãe? Bom, quando eu vim pra cá, eu lembro que eu entrei no avião, vim pra cá, e eu não tenho, fazem 14 anos, né, mas eu não tenho a memória de tudo tão claro, mas tem coisas que ficaram muito guardadas pra mim, que foi eu ter entrado pela porta da casa, que eu nunca tinha visto antes. Hoje eu moro na mesma casa, fazem 14 anos, mas a primeira vez que eu entrei lá, que tava a família inteira da minha mãe, do meu pai,
tipo, no sofá. E também tinha aquele cachorro que a gente usava para enfeitar o Natal bem na porta, quando eu cheguei era Natal. E tinha aquele cachorro de Natal, a árvore. Fazia tempo que eu não lembrava disso. Mas, bom, aí o tempo foi passando. É, para falar bem a verdade, eu não sou uma pessoa fácil. Então, é, esse, bom, que ela era minha mãe, eu já sabia, eu tinha certeza disso, mas toda vez que a gente tinha algum problema ou que a gente discutia, que é normal, de mãe e filho, eu nunca duvidei. Por mais que eu falasse, ah, mas você não é minha mãe, Às isso e vezes ele aquilo. brigava comigo quando ele era pequeno, assim, e quando ele estava na fase mais rebelde, ele falava: "Você não é minha mãe", eu falava: "Eu sou tua mãe". Então, eu sei que eu falava isso, mas eu nunca tomei como verdade, assim. Eu sempre soube que ela era minha mãe, por mais que eu falasse isso. Porque tudo que eu tinha, tudo que. Bom, se eu precisava de alguma coisa, ninguém nunca tinha feito o que ela fazia por mim. Então, se isso não é um cuidado de uma mãe, eu não sei o que que é. E eu tinha noção disso com 8, 7, 6 anos. Então, bom, até ir pro colégio, tipo, quando eu morava em Natal, eu não tinha minha mãe para me levar no colégio, me buscar no colégio. Minha mãe, ela cuidava de mim praticamente sozinha. Então, o pouco tempo desde que eu cheguei aqui, minha mãe ela foi muito mais presente fisicamente. Minha mãe Margit foi muito mais presente fisicamente em pouco tempo do que a minha mãe Michele. Então eu consegui entender isso muito rápido. Claro que eu não ficava pensando assim, ah, eu tenho uma nova mãe, eu tenho uma nova vida, eu não sei, isso não era, bom, não era algo que eu ficava pensando, Acho que mas as coisas foram acontecendo naturalmente na cabeça dele, né, com uhum, bastante foi natural que ele foi construindo esse amor por mim e eu também por ele, entendeu? A gente uhum, construiu junto esse na convivência no dia a dia, né. isso. E o que que vocês entendem, que pode ter sido o maior desafio de vocês ao longo da trajetória? Desafio que eu digo em termos de, houve questionamento de familiares, de amigos, como que foi esse processo, essa questão de, desafios mesmo, que vocês 2 enfrentaram juntos ou algo assim que vocês possam olhar e dizer: "Gente, olha o que a gente passou e olha onde nós estamos". Qual foi o momento, assim, o mais marcante na trajetória de vocês 2? Eh, bom, sempre foi um desafio, né. O Gui, ele veio carregado com várias emoções, uma criança que teve uma perda muito cedo, teve uma dor muito cedo, né, e é normal, é natural que ele venha carregado de emoções. Então, esse foi o maior desafio, de eu saber que ele tinha essas dores e essas emoções, e eu tentar de alguma maneira, né, enquanto ser humano, enquanto mãe, com sabedoria e com muito amor, entrar nas emoções dele e explicar para ele que ele sempre foi muito amado, né. Então, assim, para mim esse foi o maior desafio, fazer ele entender que acima de qualquer coisa, ele é muito amado. Acho que esse que é o meu maior desafio. E por parte de terceiros, eu nunca tive. Sempre que eu falava, comentava com alguém a minha história, eh, eu nunca ouvi nada que não fosse, tipo, admiração. Então, se eu ia para quando eu estava no colégio e eu falava para alguém isso, um professor de educação física, um professor dentro da sala de aula, eles quase que não acreditavam, assim. Que nem a gente estava falando outro dia, Gui, você já parou para pensar, você faria o que ela fez? Então é como se os professores também se perguntassem isso, né? Nossa, é surreal. Então eu não acho que um desafio foi
foi a minha maneira de lidar com tudo isso, porque não é só uma mãe, né, que vem quando você é adotado não é só a sua mãe que bom, é tudo, né. Você vai para uma outra casa, com outros irmãos, se bem que eu não tinha irmão antes, mas você vai para uma outra Já casa, com irmãos. já Já com irmãos, com com cachorro, com com tudo, né? cachorro, e é um costume também, coisas que eu não fazia em Natal, por exemplo, o jeito que eu comia. Quando eu ia comer Meu alguma Deus. quando eu ia comer alguma coisa, era eu comia o que estava na minha vista, tipo, eu não tinha irmão para dividir, eu não quando eu ia comprar alguma coisa, por mais que eu não fosse sempre comprar alguma coisa, era uma coisa para mim. Então, nunca tive o problema não é um problema, nunca tive que pensar em dividir nada, mas isso Um foi problema bom, né? nunca tive esse problema bom de pensar em dividir ou com quem que eu faria alguma coisa. Quando eu cheguei, inclusive, eu dormia no quarto com meu irmão, É. então, nunca que eu dormi com Nunca que ele teve que fazer essa divisão, né? Depois é, que eu fui e montei o quarto dele para ele ter o espaço dele, né? então foi muito rápido, eu acho que por isso que quando eu cheguei aqui eu já estava adaptado, Ah, a vamos dizer adaptação assim. dele foi fácil, foi bem tranquila, né? Ele foi recebido com muito amor por todo mundo, entendeu? Então, pelos irmãos, pela minha família também, principalmente, né? Que foi tudo muita novidade para todo mundo, né? Então o desafio eu acho que não foi se adaptar, mas foi entender A aquilo que estava história acontecendo. mesmo. Porque por mais que eu vivesse aquilo todo dia, quando você quando tudo se acalma, assim, que você para pensar, independente da idade que você tem, eu acho que vai um monte de coisa na sua cabeça, assim: "Ah, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô?". Então acho que isso foi que ficava na minha cabeça era o mais difícil, assim, de assimilar. E não o que estava acontecendo, mas o que vinha na minha cabeça. E ao longo desse processo, um dia você foi buscar, por meio jurídico, formalizar a adoção do Guilherme. E não simplesmente trazer para o âmbito familiar e ter isso apenas como vínculo. O que te levou? Por que você buscou ter isso realmente registrado juridicamente? Quais foram os desafios e os impasses que você sentiu? Bom, eu sentia e senti cada vez mais amor pelo Gui. E eu não queria correr risco de perder ele, assim, de forma alguma, entendeu? Uhum, E eu precisava do amparo da justiça, mas eu não tinha como pedir a guarda dele, porque ele não era nada meu. Então eu comecei a pesquisar e eu descobri que eu podia pedir a adoção socioafetiva dele, por ele ser filho do meu cônjuge. E daí eu não pensei 2 vezes, porque, assim, eu quero poder ter, a liberdade de ir com ele para onde eu quiser, entendeu? Sem ter que pedir autorização para ninguém, né, porque quem convivia com ele era eu, né, eu sempre fui casada, mas o meu marido sempre esteve muito fora, então, assim, eu queria poder matricular ele num curso de arte sem pedir autorização dele, eu queria poder, viajar com ele, passar um final de semana na praia, sem correr risco de ser parado por um policial na estrada e me perguntar: "Quem é essa criança?", né. uhum. Eh, e eu senti isso dentro do meu coração. E além de tudo isso, eu queria que ele tivesse todos os direitos que o Bernardo e a Laura têm em relação a mim, né, por serem meus filhos. Eu queria que ele tivesse também. Então eu entrei na justiça e pedi a adoção socioafetiva dele. E deu certo. Hoje ele é meu filho perante a lei, isso ninguém tira de mim. E ele tem exatamente os mesmos direitos que o Bernardo e que a Laura têm. Para você, isso mudava alguma coisa? No
no sentido jurídico das coisas, não. Mas quando eu ia apresentar meu documento, ou quando eu ia fazer cadastro em algum lugar, que eles perguntavam, mas como assim tem nome de duas mães aqui? Tipo, o que que é isso? Então, isso era impactante, né? Sempre perguntarem. Quando eu fui fazer meu primeiro título de eleitor, eu não conseguia entrar no aplicativo, entrar no site, porque eu tinha que colocar o nome das duas mães como se fosse um, assim, e foi então, no sentido jurídico não, mas eu sempre era perguntado pelas outras pessoas o que que era aquilo, como como que aquilo aconteceu. Então, bom, pra gente é normal, é fácil de explicar, mas para as outras pessoas entenderem o que aconteceu, eu acho que vai um tempo explicando. A gente, quando eu consegui, né, o processo, e a justiça brasileira ainda não estava preparada para esse tipo de situação, né. Então eu tive dificuldade para fazer o RG dele, para tirar os primeiros documentos, sabe. Uhum. Porque sempre só tinha o campo para o pai e para a mãe, né, para 2 pessoas, não para 3, né. Então ele teve um pouco essa dificuldade, né, pra conseguir inserir os nomes na no documento, mas deu tudo certo. Eu acho que hoje em dia já está mais normalizado, né, já se passaram 14 anos, né. E e é isso, né, Guilherme? É isso. O que que as pessoas ainda não entendem sobre a relação socioafetiva? Hoje, você olhando a trajetória de vocês, o que que as pessoas não entendem sobre isso ou, de repente, o que poderia vir a ser uma curiosidade importante num processo como esse? Eu acho que as pessoas elas se fecham muito pro amor, assim, e se preocupam muito com O rótulo das coisas. com o rótulo, com o que a sociedade vai pensar, entendeu? Eh, e eu acho que a criança não tem culpa, sabe? O Guilherme nasceu, eu, graças a Deus, hoje em dia, eu sou muito grata, inclusive à mãe dele, porque foi ela que gerou ele. E eu ganhei um filho que caiu de paraquedas, né, que foi que eu falo, repito, já repeti várias vezes para ele que foi a melhor escolha que eu fiz. E se eu não tivesse aberta para esse amor e para essa construção, talvez ele não tivesse aqui, né. Então, aqui do meu lado, né, junto com os irmãos, né. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar nas famílias de hoje em dia, porque como as famílias hoje estão cada vez mais diferentes, mais dinâmicas, os casamentos às vezes acabam, né, os maridos arranjam outras esposas que vêm com filhos e e vice-versa, entendeu? E daí a esposa às vezes não aceita o filho da ex, entendeu? E daí vira uma cabeça, assim, na cabeça da criança, às vezes, uma bagunça enorme, né, que eu acho que é É. desnecessário. Então, eu sobre isso, eu acho que se você é uma pessoa que quer tomar essa decisão, quer ter essa iniciativa, você quer trazer outra pessoa para sua vida, você tem que estar muito disposto a dar o amor que minha mãe me deu, por exemplo. Porque pra gente que tá recebendo isso, que tá sendo colocado em uma vida, você tá sendo aceito em uma vida que é diferente da que você vivia antes. Então, não vai ser fácil para você se adaptar, vamos dizer assim, para você se colocar em uma nova situação de vida, mesmo com todo o amor possível. Quando eu cheguei aqui, mesmo minha mãe me dando o todo o amor possível, me tratando super bem, dando tudo que eu precisava, foi difícil se adaptar. Então, imagina para uma família, para alguém que quer assumir essa responsabilidade, quer trazer outra pessoa para sua vida e não está disposta a dar o amor que a criança precisa. Para a criança vai ser difícil recebendo amor, não recebendo amor. Então, o que você tem que ter é paciência e saber lidar, porque não vai ser, não é que nem Só um, flores. não é só flores, não é que nem um xadrez que tem começo e tem fim. Você vai ter coisas no meio do caminho que você não consegue entender. Tem sentimento,
tem o modo das pessoas de agirem, cada pessoa é de um jeito, e eu, por exemplo, eu sou o extremo desse exemplo. Eu, mesmo recebendo tudo de bom e todo amor possível, eu fui muito difícil de lidar. Então imagina se você recebendo o amor, ela se esforçando para dar amor, se esforçando para fazer as coisas que eu precisava, e ainda tinha que receber, como que eu posso dizer? Tinha que lidar com a minha Com o dificuldade, emocional com o dele. meu emocional. É. Se a pessoa não está disposta a passar por isso, vai acabar que vai ser um Um trauma um para todo mundo. para todo mundo, não só É. para a criança, como para a mãe, como para a família. Então, o que as pessoas têm que entender, no meu ponto de vista, é que não é começo, meio e fim. Tem São va os desafios da maternidade, e isso, na realidade, acontece em todas as famílias, Independente se ela é biológica ou não. independente se é biológico ou não. Então, não é isso, inclusive, a gente conversa, não é porque é de sangue ou não é de sangue, entendeu? Isso é maternidade. O maternar faz parte disso. Gui, olhando assim hoje, esse contexto todo, uma curiosidade que eu tenho de verdade. Se você tivesse que escolher uma palavra para definir a Margaret, qual palavra seria e por quê? eu escolheria resiliência, porque depois de tudo que ela passou, não só comigo, mas antes de mim, e ela continuar se mantendo firme, sem ela não fala o que ela sente, o que ela tá passando. Por exemplo, quando a gente discutia, acontecia uma coisa que eu não gostava, que eu ia lá e Era mal culpar criado. eu culpava ela por alguma coisa que não era culpa dela, ela não ia pra mim e falava: "Ah, não sei", ela não brigava comigo e nem fazia questão de falar: "Ah, mas, você é adotado", por Ui, exemplo. credo. Pois é, isso nunca Seu foi ingrato. tipo, exato, isso nunca foi, sabe, isso nunca esteve em questão, tipo, por mais que eu duvidasse, eu coloco essa palavra, porque por mais que eu falasse: "Ah, você não é minha mãe de sangue, eles não são meus irmãos de sangue", Sempre ela nunca foram. ela nunca falou, ela nunca nem concordou com isso, nem respondeu colocando isso em questão. Ela respondia tentando me ajudar, tentando fazer eu entender a situação. Então eu acho que se eu tivesse que colocar uma palavra para definir ela, é resiliência, porque desde tudo que a gente passou, antes de eu chegar aqui, que foi quando meu pai foi para lá, teve eu, depois voltou para cá, conseguiu conquistar ela de volta. Então você passar por isso, e voltar atrás, imagina, você passou por uma coisa que já seria o suficiente para fazer você não querer voltar atrás de pensar nessa criança. Imagina você trazer essa criança, então você está cada vez subindo você tem um monte de parede para escalar, você está toda vez escalando uma parede e você não olha para trás, você só está indo para frente, assim, sabe. Então acho que tudo que a gente viveu desde o começo, desde a minha chegada aqui até agora, foi porque ela nunca parou de escalar paredes e querer levar a gente para frente, assim. Então, acho que desde a minha faculdade até tudo que eu consegui, viagem, faculdade, aprender uma nova língua, tudo que eu consegui até hoje, claro que tem meu mérito, mas se não tivesse alguém para me levar, me buscar, me dar bronca e passar por essas coisas, tendo muita resiliência, eu acho que eu não teria tudo que eu tenho hoje. Resiliência, eu acho que é a palavra. E você, Margaret? Se for definir o Gui em uma palavra. Bom, o Gui, ele é potencial, cheio de amor. Às vezes ele não percebe isso, ainda não percebeu, mas ele é. Ele tem uma potência muito grande dentro dele e ele é feito de muito amor. É isso. E assim, existe alguma coisa que você sempre quis dizer para tua mãe?
E você nunca teve, de repente, putz, nunca disse isso pra ela, mas, cara, hoje é o dia, assim, cara, mãe, nunca te falei isso, mas hoje é o dia que... O que que você nunca falou pra ela que você gostaria que ela realmente soubesse? Que não... Bom, vai parecer ingratidão da minha parte, mas como o nosso dia é sempre muito movimentado, que nem a gente estava falando, a gente não é em 3, em 4, a gente é em 5 lá em casa, cada um com uma coisa diferente para fazer, cada um precisando um pouco mais da minha mãe, ou sempre precisando dela. E, então a gente é em 5 lá em casa e ainda tem a Vani, que ajuda a gente. Então a gente é em 6. Aí, como o dia passa muito rápido pra gente, acaba que ah, eu não agradeço o suficiente tudo que ela faz, e às vezes acaba que ela faz um esforço enorme pela gente e a gente não agradece. Então, se tem uma coisa que eu sinto vontade de falar, não que eu não tenha falado antes, mas que sempre é bom falar de novo, é agradecer e ser grato por tudo que ela faz pra gente, sabe? Não só por mim, eu vou ser grato por mim e pelos meus irmãos, assim. Porque, não que eu não diga isso, mas eu acho que eu sempre posso dizer um pouco mais. Agradecer e falar obrigado. E você, Mark, diga uma coisa que você nunca disse pro Gui, que você gostaria de enfatizar? Bom, eu tenho muito orgulho do Gui, acredito muito nele. Já falei milhões de vezes para ele que ele foi a melhor escolha que eu fiz. E que eu sou muito, muito, muito feliz por ser mãe dele, do Bernardo e da Laura. Na realidade, a maternidade é o que me faz mais completa e mais feliz, sabe? É ter eles na minha vida. A história de vocês, isso eu já falei pra Margit 1 milhão de vezes, pouquíssimas pessoas acredito que fariam o que ela fez. Eu já falei isso pra ela milhares de vezes, né? Eu fiquei surpresa demais, emocionada e tocada demais com a história de vocês. E eu vejo que, mais do que nunca, ela mostra que família, ela pode nascer de diferentes formas, mas é amor, é cuidado, é perseverança, é presença. Isso é o que faz diferença e transforma, de fato, vínculo em pertencimento, que transforma vínculo em, de fato, o que é real. Até para finalizar, eu queria se vocês pudessem deixar uma mensagem, deixar uma palavra para quem está construindo ou já pensou, tem dúvida em construir uma família por meio de uma adoção socioafetiva, né? Quem tem pela experiência, pelos desafios, pelos sabores e dissabores que vocês passaram e hoje estão aí uma família super unida que é modelo para muitas. O que vocês entendem que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Entro ou não entro na justiça? Faço ou não faço? Será que eu dou conta? Será que eu não dou? O que Essa eu vocês vou te diriam? responder, que eu acho que é mais o adulto que tem que decidir, né? A criança é muito vulnerável, é um ser genuíno, é um ser desprotegido Uhum. e que a criança só precisa ser amada, entendeu? Quando a criança é pequena, ela precisa ser amada. É muito amor que precisa receber. Então, isso é pro adulto que eu vou responder. Você tem que sentir dentro do teu coração, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, eu nunca tive dúvida de trazer o Gui para mim. Foi algo que eu quis, assim, veio na minha cabeça, eu senti no meu coração e eu falei: eu vou fazer isso. Eu não tive dúvida, mesmo várias pessoas perguntando para mim: você tem certeza?
Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque se você fizer, você não vai poder desistir. E eu respondo aqui que eu nunca pensei em desistir. E foi a melhor assertividade assim que eu fiz na minha vida, sabe? Foi trazer ele para perto de mim. E embora ele não saiba, né? Mas dentro de mim eu sou muito recompensada, porque o amor que a gente sente, essa gratidão, que às vezes ele pensa, eu posso parecer ingrato, ou ele não sente, eu acho que ele é novo ainda, né? Talvez caia várias fichas para ele quando ele for um pouquinho mais maduro, ou quando ele for pai, né? Ou quando ele tiver a família dele. Mas dentro de mim eu tenho sentimentos assim tão grandiosos que eu não tenho nem como explicar, sabe? Então, é isso. Se você sentir isso dentro de você, faça, porque é uma coisa assim que a gente. É um sentimento que não tem como explicar. Não tem como explicar. Olha, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a disponibilidade, a genuinidade, de vocês serem tão genuínos, tão transparentes, em trazer sentimento e abrir uma questão tão pessoal de vocês, porque quando a gente fala no âmbito jurídico, adoção socioafetiva, todos os pormenores, o que pode trazer, o que não pode, a sensação que a gente tem é que isso ficou tão pequeno, e é muito bonito de ver a forma como vocês contribuem até com outras famílias, com sociedade, com educação, com amor, com crescimento, por meio dessa construção. Quero agradecer de Obrigada, verdade eu que agradeço. a participação de vocês pra gente, dentro desse projeto do Pod PAN, da Faculdade PAN. É uma honra que vocês tenham participado disso. Espero que tenham se divertido também. Para mim que é uma honra mostrar, ó, meu filho aqui todo orgulhosa, entendeu? De Harvard. Com 20 anos, né, fazendo uma faculdade, fazendo engenharia mecânica, né? O Gui é muito esforçado, então assim, isso é um orgulho para uma mãe, né? Não tenha dúvida. Ver os resultados dos filhos, né? É aquela frase assim, né? Tipo, deu certo. Imagina, muito bem. Gente, muito obrigada. Obrigada. E encerramos por aqui mais um episódio do Pod PAN da Faculdade PAN.